Glória a Deus, aleluia. Bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo. A todos vocês que vão nos acompanhar nessa live, a todos que estão na igreja, Deus abençoe a vida de você, Deus abençoe os seus caminhos, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui estabelecidos na cidade de Hamamatsu, no Japão, Igreja Evangélica Unidos com Cristo, Assembleia de Deus, Pentecostal, aleluia. Que você seja muito bem-vindo para nos acompanhar nesse culto maravilhoso, nesse domingo ensolarado que o Senhor nos prometeu e nos entregou a todos nós. Você possa ser abençoado com a palavra de Deus. Você que vai ouvir, você que vai acompanhar, pegue o seu celular, o seu iPad, a sua Bíblia e vamos todos juntos meditar na palavra de Deus, aleluia. Estamos num tempo que precisamos orar, ajoelhar e guardar a palavra do Senhor para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Você é muito bem-vindo aqui para nos acompanhar. Glória a Deus. Eu cumprimento já o Brasil com boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês aí do Brasil, aleluia. Hoje já é 7 de setembro aqui no Japão, aleluia. Que vocês possam fazer aí uma reunião no Brasil, nesse 7 de setembro, pela nossa liberdade. Que Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe, aleluia. E que essa política entre nos eixos, nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento também o Japão com bom dia, Ohayou gozaimasu, a toda a nossa comunidade brasileira, a todos os pastores e pastoras, igreja estabelecida aqui e pregando o Evangelho, aleluia, levando a palavra ao Senhor, a todos os japoneses, que Deus abençoe a todos os japoneses também, em nome de Jesus. Cumprimento também lá em Moçambique, glória a Deus, a todos os pastores e pastoras, missionários, obreiros, todos esses que estão à frente do trabalho do Senhor, membros da igreja, que estão à frente do trabalho do Senhor, entregando alimento a essas vidas, entregando a palavra genuína aos teus filhos, ao alimento espiritual. Que Deus abençoe e derrama as bênçãos sem medida sobre as suas vidas, sobre o país na África, e o nome do Senhor venha a ser glorificado, aleluia. Cumprimento meu amigo lá de mim também, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu querido, e a sua família, em nome de Jesus, glória a Deus. Irmãos, vamos iniciar com os Salmos, em nome de Jesus. Salmos capítulo 8, a partir do versículo 1 ao versículo 9. Vamos meditar junto com a pastora Glória, em nome de Jesus, nesse domingo maravilhoso que o Senhor nos proporcionou, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Deus de poder e glória. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia. Amém. E a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique, amém? Amém. Irmãos, vamos então meditar aqui em Salmos 8, em nome de Jesus. Em Salmos 8 diz assim: a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar,
e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a pastora Glória, em nome de Jesus. Esse tema, meu irmão, aqui em Salmos 8, a glória divina e a dignidade do Filho do Homem, ele vai diretamente ao nosso tema de hoje, que é as obras para Deus. Glória a Deus. Como ele fala aqui em nome de Jesus Cristo, Deus de poder e glória, ele fala a respeito das suas obras, as obras de Deus, que ela acabou de ler aqui para todos nós aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, versículo 6, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe pusestes. Aleluia. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Então o Senhor nos deu domínio sobre tudo, nos entregou para todos nós, e tudo que Ele nos entregou é para que nós devolvemos como a obra para Deus. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Porque se você observar e perceber, tudo que está nesse mundo aqui que Deus criou, nós usamos. Usamos a madeira da floresta, usamos os peixes do mar, usamos a areia que Deus nos deu, usamos tudo que o Senhor nos deu, os frutos que estão nas matas, os frutos que nós plantamos, usamos a terra, usamos a água que Ele nos entregou. Então, tudo que o Senhor nos entregou, tudo que o Senhor nos deu, a obra que Ele fez para todos nós, e agora nós devolvemos como obras para Deus. O que Deus fez? Ele nos entregou para que nós possamos, primeiro que Ele já fez nós como uma obra-prima, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e do barro nós viemos, e do barro nós voltamos. Você está entendendo? Que aquilo que Ele criou, a terra, Ele fez o barro, e do barro Ele fez o homem. Então, meu querido e meu amado, e disto que Ele fez, que Ele nos entregou, como o jardim do Éden que foi entregue para Adão e Eva, Ele quer um retorno dessa obra, ou seja, que nós venhamos a cuidar e desfrutar de tudo que Ele nos entregou, inclusive essa vida que nós respiramos, esse ar que nós respiramos, aleluia, essa caixa de carne que nós temos, que é um corpo glorificado, aonde reside, aonde mora o Espírito Santo. Então você tem que andar na santidade, fora do pecado, aleluia, não usar esse corpo glorificado e nada que venha destruí-lo, como drogas, como bebida, como prostituição, para que você não pegue uma doença mortal. Então tudo isso, o que nós fazemos aqui na terra, nós daremos conta para nós mesmos, não é para Deus não, irmão, é para nós mesmos. Se nós andarmos justos na presença de Deus, na palavra de Deus, na vontade de Deus, você pode acreditar, você vai partir dessa terra para uma vida pela eternidade. Se você não faz nada de mal para a sua vida e para o seu corpo, na prática, você viverá feliz, tranquilo aqui na terra, porque Deus vai te proteger. Você vai ser um bom agricultor, você vai ser um bom trabalhador, você vai ser um bom homem que não vai fazer acepção de pessoas, você vai seguir os mandamentos do Senhor. É isso que Ele fala lá no começo com Moisés: guarda os meus mandamentos. Então você e eu, que estamos aqui na terra, temos que vigiar isso. Só que você tem que aprender isso, e as pessoas, o sistema, ninguém quer ensinar isso para você, ninguém quer mostrar isso para você, que é salvação individual de cada um de nós, e que nós devemos guardar a Deus, aleluia, que nós devemos
fazer primeiro a vontade de Deus, e depois as outras coisas Ele vai te acrescentar. A vontade de Deus é essa, que você mantenha as coisas. Você pode usar de tudo, mas que você mantenha limpo, sem pecado, sem acepção de pessoas, ou seja, sem roubo, sem prostituição, sem vício, aleluia, sem ansiedade. Você vive debaixo da proteção do Pai, do Poderoso, que criou tudo. É isso a nossa vida aqui na terra. Mas isso ninguém está querendo ensinar, estão querendo tirar mais de você, estão querendo te trazer para que você seja escravo dele, do homem. E isso não existe, porque Deus nos deu a liberdade, nós somos livres, aleluia. Mas essa liberdade tem algo que você não pode ultrapassar, que é o pecado. Então, você tem que guardar essa palavra com você, esses salmos com você, porque ele já diz logo no começo, a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Você tem que ser digno de estar morando aqui na terra, desfrutando de tudo que Deus entregou, guardando, fazendo com que aquilo que você mais ama, vamos supor, você ama coisas materiais, o que você mais ama é teu carro novo, que você conquistou depois de uns anos de trabalho. Então o que você mais ama está errado, porque o carro vai ficar aqui, o carro vai enferrujar, o carro vai envelhecer, aleluia. Agora Deus não, Deus é eterno, e a eternidade está nos esperando. Então em tudo que você está aqui na terra, você só vai desfrutar por um tempo, como eu sempre estou pregando, você também, todos nós, só por um tempo. E esse tempo que nós temos aqui é para nós mostrarmos para Deus que nós estamos cuidando bem do que o presente que Ele nos deu, que é o fôlego da vida, que é o nosso corpo, que é a nossa dignidade, que é o nosso amor por Ele. Ele está sempre olhando para você e para mim e falando, aquele é meu servo, como Ele falou para Moisés, como Ele falou para Jó, aleluia. Mas quando não teve mais jeito, quando o povo estava avançando para o pecado, primeiro ele termina lá em Gênesis, toda a criação no dilúvio, ou seja, morreu afogado nas águas, as águas que ele criou. Ele não precisou dar tiro, ele não precisou explodir nada, não, só com o que ele criou, a água, afogou a todos, aleluia. Quer dizer, lavou, limpou aquele povo que não queria obedecer, que se dava em um casamento, bebia, usava de tudo, prostituição, só vivia no pecado. Depois eles partem para Sodoma e Gomorra, também uma cidade que só estava no pecado, destruída também com fogo, tudo que Deus criou, aleluia, sem fazer força, queima todos. Mas Deus viu que isso já não agradava a Ele mesmo, fica em silêncio até Malaquias. Ninguém se mexe, ninguém ouve mais falar de Deus, ninguém mais tem mais profetas. Os profetas já não se falam mais, não profetizam. A partir de Malaquias, Deus resolve enviar o teu filho amado, querida. Aliás, o seu filho se propôs a vir comprar nós por um preço caríssimo de sangue. Aleluia. Nós estamos nas mãos do Filho. E por isso que lá abre comigo em Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, nós vamos aqui ler a palavra do Senhor e nós vamos entender melhor o que Tiago escreveu a respeito de tudo isso.
no versículo 2, do versículo 1 ao versículo 6, para que nós devemos viver bem na terra. Já começa por algo muito importante que às vezes nós não damos valor, como não estão dando valor nos dias de hoje. Estão passando a mão na cabecinha, estão deixando para lá e estão achando que não estão praticando o pecado. E é algo que é importantíssimo para Deus, que Jesus já veio à terra e nos ensinou e nos mostrou o caminho, a verdade e a vida, que é Ele. Não adianta ser rico, não adianta ter todas as coisas materiais, não adianta ter tudo, ter uma família abençoada, sendo que você, aleluia, não agradece a Deus, não está em comunhão na igreja, não está dentro da palavra, não faz a obra de Deus. Então, de nada disso vai adiantar. Aí muitos estão falando assim: tudo bem, se Deus não me quiser também, se depois que eu morrer, eu não estou nem aí, posso ir para o inferno, que também não estou nem preocupado. Não, irmão, o seu corpo, que é carne, você não precisa se preocupar, mas com a sua alma, você pode crer que você tem que se preocupar. Sua alma tem que estar purificada, seu espírito tem que estar dentro da palavra de Deus. Aleluia. Já começamos assim no capítulo 2 de Tiago: não se deve fazer acepção de pessoas. Olha que tema. E as obras para Deus, essa aqui é a mais importante praticamente. Não devemos fazer acepção de pessoas. É como o segundo mandamento de Jesus que ele deixou, que resume a todos: amar ao teu irmão como a ti mesmo. Foi o que ele sempre estava mostrando e ensinando para os seus discípulos, e foi o que ele sempre fez aqui na terra. Curou as pessoas, toda sorte de doença. Muitos não vieram agradecer, muitos não quiseram saber do que Jesus estava ensinando, não queriam se arrepender, mas muitos se arrependeram e seguiram a Jesus, e compreenderam o que Jesus veio fazer na terra, mostrar o reino de Deus. Então muitos se renderam ao Senhor, assim como nós, e assim como você que está nos assistindo, e procura se render ainda hoje nas mãos do Senhor, aceitando Ele, Jesus, como o único Senhor e Salvador da tua vida, para que você vá bem nessa terra, para que você tenha uma vida eterna lá no reino, porque aqui é só o começo. Aleluia. É lá que nós vamos desfrutar. Aqui nós temos traição, aqui nós temos perseguição, aqui nós temos ansiedade, aqui nós temos luta, aqui nós não sabemos se amanhã nós vamos acordar vivo ou não. Aqui nós estamos sempre vulneráveis às mãos daquele que está aqui na terra para nos destruir, que é o diabo. Mas quando você está dentro da palavra, quando você está dentro de Deus, quando você está obedecendo a palavra do Senhor, andando com seus mandamentos e observando as coisas que Deus deixou e cuidando delas, inclusive do teu corpo glorificado, aí, irmão, você pode acreditar, você está a um passo da sua salvação. Você, pai, que é cabeça de casal, cuide bem da sua família. Ame tua esposa como Jesus amou a igreja. Você, mulher, seja dedicada, fiel à sua família, aos seus filhos, ao seu marido. Faça da sua família, que a família Deus ama muito. Ele a criou desde o começo, Adão e Eva. Então, meu querido, meu amado, presta atenção. Você quer ser feliz? Você quer ser salvo? Acredite nisso, acredite na palavra de Deus, não acredite no que estão falando aí fora, ou no que você está fazendo, que você não quer largar dessa iniquidade, desse pecado. Acredite só e ande nos caminhos do Senhor, porque ele diz assim: não se deve fazer acepção de pessoas.
Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratardes com diferença o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomando-os de perversos pensamentos? Então já começa bem aqui a respeito de você fazer distinção daquele que tem dinheiro, daquele que é rico, daquele que tem anéis de ouro, daquele que tem trajes finos, e a respeito daquele que é pobrezinho, que anda com trajes usados, sujo, rasgado. Então todos nós somos iguais perante a Deus. Jesus veio mostrar isso para todos nós, e nós devemos aprender isso. Não existe riqueza maior do que você guardar a palavra de Deus, porque se você não sabe ainda, Deus é o dono do ouro e da prata. Nosso Pai é riquíssimo. O que quer dizer ser o dono do ouro e da prata? Ele que está, aleluia, com a nossa salvação. É Ele que decide a nossa vida. E agora você tem um livre-arbítrio. Depois que Lúcifer tentou tocar na glória de Deus, Deus jogou ele para baixo. Ele montou o inferno, ele montou os diabinhos dele, para tirar você da presença de Deus, para você deixar de glorificar o nome do Senhor, andar nos caminhos do Senhor. Ele veio para te perturbar, ele veio para te oferecer tudo que é de errado, de ruim, de pecado, para que você possa ser algemado com ele, para que você possa fazer o errado e não o certo. Começa já aqui a respeito da acepção de pessoas, e muitas igrejas não estão fazendo isso. Aleluia. Aquele que dá o dízimo maior, aquele que ajuda a igreja, ele é tratado como rei dentro da igreja. O pastor, o falso pastor, ele pega, ele faz com que aquela pessoa sente em lugares, de preferência até em cima do altar, sem ter uma ligação com Deus, sem ter uma ligação com a entidade, com a igreja, sem ter um cargo na igreja, se inventa cargos, porque aquela pessoa mantém a igreja, aquela pessoa, o dízimo dela é maior, ela mantém. E muitas vezes a pessoa que tem tudo isso não quer ser tratada dessa forma, porque tudo que ela ganhou, ela entende que foi Deus que deu para ela. Então nós temos que observar isto. Dentro da igreja não devemos fazer acepção de pessoas, e lá fora também não. E nos dias de hoje, as igrejas estão se perdendo por causa disso. A igreja virou um palco de política, um palco onde quem dá mais é bem mais tratado bem, trata-se bem. Quem não dá, quer expulsar da igreja. Aleluia. Então, meu irmão, cuidado com o que você está fazendo, porque ele diz aqui no versículo 4: não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos. Aleluia. Esse é um pensamento perverso, um pensamento que destrói aquele que é humilde, que está levando a sua vida, passando necessidade, e você o faz isso. Versículo 5: ouve, meus amados irmãos,
Não escolheu Deus os que eram para o mundo, são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Aleluia. Tem um reino para que nós possamos entrar, mas nós temos que amar a Deus. E quando você ama a Deus, você não peca, você não anda no pecado, você se purifica e se transforma e cuida para não entrar no pecado, na iniquidade. Você larga de tudo, você larga do vício, você larga de fazer, porque é o nosso membro menor, que é a língua. Você larga de fazer a fofoca, grupinhos para determinar certas coisas dentro da igreja. Quem determina as coisas dentro da igreja é o pastor, que é usado por Deus. Aleluia. Mas sempre tem aquele grupinho que não está contente com nada, não está feliz com nada, tudo para ele tem que mudar. Tem que mudar até o pastor. Quem colocou em cima do altar foi Deus, e você quer mudar. Quer dizer, você está indo contra as coisas de Deus e nem está percebendo. Você está achando que está ajudando em alguma coisa, mas você está atrapalhando o mover de Deus na sua igreja. Sempre vai ter aquele que não está contente com nada. Agora vou te dizer uma coisa: está sendo usado por Satanás. Você está sendo usado pelo diabo para dar palpite dentro da igreja, para ficar olhando as coisas só que interessa a você, que é do mundo, e você transmite para outras pessoas. Você está fazendo acepções de pessoas. Então, meu amado, meu querido, primeiro, seja humilde. Segundo, leia a palavra de Deus. Você não lê a palavra de Deus, por isso que você faz essas coisas. Você só ouve daqui, ouve dali, aquilo que é bom para você. Agora, se você lê a palavra de Deus, você vai ver que você está completamente errado, porque você não pode fazer acepção de ninguém, principalmente da casa de Deus. Aleluia. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Você vive menosprezando o pobre. Aleluia. Defraudando o teu irmão, mentindo, roubando o teu irmão. Você não vai longe. Veja bem que Tiago fala: não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais. Aleluia. O rico tem dinheiro, ele faz de tudo. Qualquer coisa que mexe com ele, mexe em algum patrimônio dele, ele já vai arrastar você para tribunais. Aleluia. Sabe aquela história quando você conta uma pessoa, a pessoa, acontece algum problema entre as duas pessoas, o outro que é pobre e aquele que é rico, ele fala assim: você não me conhece, você não sabe de quem eu sou, você não sabe com quem eu ando, você não sabe de quem eu sou filho, eu posso mandar te prender, eu tenho dinheiro para isto, e você o que tem, então peça perdão para mim e vai embora. Eles querem ser Deus, que nem Herodes. Só que eu vou te dizer uma coisa: Herodes foi comido por vermes, por não ter dado glória a Deus. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Acabei de falar. Peça perdão a mim. Você não me conhece, sabe quem sou eu, você não sabe de quem eu sou filho. Eu posso te colocar na cadeia, posso acabar com a tua vida. Assim, os ricões, principalmente dentro da política, né? Uma falsidade, uma mentirada, uma coisa que Deus abomina.
Se há o sofrimento no meio deles, se há sofrimento no meio dessas pessoas, é porque Deus está corrigindo. E quem entendeu será corrigido e será transformado, e curado e liberto pelo poder de Deus. Agora, se não entendeu e vai manter, então Deus vai fazer que nem Herodes, vai ser comido por vermes. Chega uma hora, irmão, que essa bravura, isso que subiu a cabeça, esse poder que subiu a cabeça, vai cair por terra. Não se preocupe, Deus não é um para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não vai deixar isso aí ir além. Você pode ver tantos grandões aí que caíram, e que vão cair todos, porque não permanece. A verdade e a liberdade permanece de Deus, mas a falcatrua, a mentira, o pecado não vai permanecer. Então guarda teu coração, faça a vontade de Deus, anda nos caminhos do Senhor, porque ele diz aqui no versículo 8: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura. Vou ler de novo, hein? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você entendeu? Fazei o bem, se todavia fazei acepção de pessoas, cometeis pecado, segundo arguidos pela lei, como transgressores. Aleluia. Segura aí que já vem mais uma retada de Jeová na tua cabeça, e na minha também. Aleluia. Acepção de pessoa, irmão, é uma coisa que Deus, eu acredito que Ele levanta até do trono. Quando você faz algum mal para um pobre, uma pessoa que está necessitada, todos esses pagarão. Pode ser que agora ele está desfrutando do pecado, mas não vai longe. E quando vier, começa. Lembra quando Davi cometeu o pecado? Davi era segundo o coração de Deus, mas praticou o adultério com Betsaba. Inclusive mandou matar Urides, que era o marido dela. Colocou o capitão na frente de uma batalha para que ele pudesse morrer, para ficar com Betsaba no pecado, no adultério. Aleluia. Se arrependeu amargamente, orou, pediu para Deus, mas o pecado já estava com ele. O que aconteceu? Quando o profeta Natan revelou para ele, naquela historinha da ovelha, ele não esperava, porque ele falou inclusive: esse daí deve ser morto, esse aí deve morrer, que fez isso. Aleluia. Mas Natan, cheio do Espírito Santo de Deus, pois essa pessoa é você, Davi. O rei olhou para trás, deu 2 passos, aí ele percebeu: eu pequei contra ti, Senhor. Se arrependeu amargamente. Deus perdoa, mas só que você vai ter a resposta, a correção. Sabe qual foi a correção de Deus para Davi? A espada não saiu da casa dele, não se saiu da casa dele, porque o filho dele, Adonai, Adoria, né? Adonai, tipo nome assim, ele perseguiu ele até quando ele estava acamado, queria matá-lo. Pensa numa situação dessa. Teu filho que você criou a vida inteira, chega uma hora, ele fala que vai te matar. Imagina a tristeza do pai, amargamente.
pois a espada não afastou da casa dele. Essa foi a correção de Deus para Davi. E você pensa que você não vai ser corrigido? Pode desfrutar à vontade agora do teu pecado, do que você está fazendo, acepção de pessoa. Pode fazer tudo o que você quiser, dar carteirada nas pessoas, mente, faz o que você quiser, pode viver bem. Vive com tudo que você está de boa aí. E esquece das pessoas, faz a acepção das pessoas. Vai se fazendo poderoso. Quando vier, meu irmão, não tem jeito. Você vai se arrepender amargamente, assim como Davi se arrependeu. Ele não esperava que o filho dele queria matá-lo. Depois da velhice, deitar na cama ainda. Aleluia. Por isso que ele fala no versículo 9, vou repetir de novo: se todavia fazer acepção de pessoas, cometeis pecado, segundo arguidos pela lei, como transgressores. Você será que você se encaixa aqui como transgressores? Você é um transgressor? Você está no pecado, você acha que ninguém vai descobrir? Uma hora vem à tona. Uma hora vem à tona. Sabe por quê? Ele fala aqui no versículo 10: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Aleluia. Se você, irmão, faz um pecadinho, um pecadão, um pecado, tropeça em um, aleluia, e não se arrepende, não fala com Deus, não confessa, porque Ele é misericordioso para perdoar os seus pecados. Você guarda toda a lei, mas tropeça em um ponto, se torna culpado de todos. Com Deus é assim. Aleluia. Percebeu aí como é que é Deus? Como é que Ele quer um negócio limpo, puro? Ele é limpo, Ele é puro. O Filho veio para mostrar isso para nós, Jesus Cristo. Aleluia. Aí vem os mandamentos em seguida, para que você não venha a esquecer, para que você saia dessa situação, para que você fique firme na presença de Deus, junto com a tua esposa, junto com teus filhos, com a tua família. Aleluia. Portanto, aquele que disse, versículo 11: portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Vamos lá. Segura aí a marreta de Jeová. Ora, se não adulterás, porém matas, bens a ser transgressor da lei. Se você não adultera, mas mata, então você é transgressor da lei. Se você não rouba, mas mata, você é transgressor da lei. Se você faz a obra de Deus, mas mente, você é transgressor da lei. Se você está na igreja, mas lá fora você é do mundão, está transgressando a lei. Se você diz que é crente, aleluia, mas não vai na igreja nem na ceia, você está transgressor de lei. Coisas simples que nós podemos resolver, coisas simples que nós podemos manter. É só guardar os mandamentos de Deus. Aleluia. Versículo 12: falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Glória a Deus. Porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo.
Você deu para entender? Deus tem misericórdia. Ele perdoa os pecados. Mas Ele tem que sentir que você se arrependeu de verdade e não vai voltar ao pecado. Jesus, quando curou o paralítico, ele sumiu, depois o paralítico não sabia explicar para os saduceus, para os fariseus, que quem foi que curou ele, que ele não sabe o nome, não sabe nada, porque Jesus fazia um milagre e saía de cena. Então o paralítico começou a andar, e quando Jesus volta no templo da Formosa, ele está caminhando, ele encontra o paralítico, e ele fala: veja que está andando. Aí ele fala ao paralítico: vais e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Amém? Então o paralítico tinha pecado, mas se arrependeu e foi curado. Você está me entendendo? Talvez esse pecado está levando você para o fundo do poço. Você não consegue sair dele. Como nós estamos vendo na política, pessoas não fazem certa coisa porque são ameaçadas porque fez coisa errada lá atrás, mas não se arrepende, quer manter aquilo. Deus está entrando com providência. Você pode ser que você não entenda o que está acontecendo, mas o que está acontecendo é isso. Lá atrás deixou o pecado, aqui está pagando. É que nem Davi, lá atrás fez o pecado de adultério, estava pagando depois de uns anos para o seu filho com a espada apontada para ele. E a mesma coisa que você vai dar conta desse pecado. Se arrepende enquanto é tempo, deixa isso para lá, sai fora dessa vida, muda de lugar, muda de estado. Se tem alguém que está perseguindo, se você fez, foi perseguido, muda, cai fora, se arrepende e cai fora. Então a nossa vida é em torno, de fato somos fracos e pecadores, mas Deus tem a misericórdia de nos perdoar, se você assim o quer. Agora, se você quer ficar nessa vida de erro e acha que não tem correção para você, você pode acreditar que uma hora ou outra vai ter essa correção, e vai ser pior do que você imaginava. Porque veja bem, na política, as pessoas, eles ficam lá assim, só para a presidência, para tomar decisões, mas muita decisão não toma, porque deixou lá atrás um rastro lá, que aquele que sabe que tem isso, começa a apontar. E ele não consegue tomar uma decisão que ele teria que tomar, não consegue tomar decisão por causa do rastro que deixou lá atrás, e as pessoas sabem, aponta e fala: se você fizer isso, eu vou te mostrar aquele outro lá, então você vai ser crucificado. E por isso que não fazem. Por isso você tem que andar limpo na presença de Deus, sem pecado. É difícil? É, mas se esforce. O seu esforço vai fazer como Deus está com a luneta em cima de você, ajudando você a fugir do pecado, da roda desses escarnecedores, a fugir da presença do diabo. Foge da presença do diabo, como diz a palavra do Senhor, para que você não venha pecar. Vão te oferecer muitas coisas, ixi, principalmente duas coisas que atraem ao homem: mulher e dinheiro. É duas coisas que o homem se perde e oferecem a você. Se você for de Deus, você não vai se corromper, mas se você estiver em cima do muro, você vai se corromper e achar que está tudo certo. E às vezes está até dentro da igreja, dizendo que é crente, dizendo que é cheio de Espírito Santo, mas lá fora está no pecado.
está na traição, está na prostituição, está ganhando dinheiro falso. Ah, é assim. Hoje em dia, tem muitos assim. E quando descobre, quando se revela na igreja, a pessoa some da igreja. Chega até a falar com o pastor: pastor, eu vou ter que sair porque eu estou com problema assim, assado, mas não fala, não confessa. E infelizmente eu vou lá para outra igreja, e cara de pau ainda vai para outra igreja. E lá o pastor, como está precisando, recebe. E talvez recebe até a propina que ele tem. Aí fica tudo amiguinho. Vai tudo junto para o inferno. Isso é bom. É assim, não é? Está desse jeito. Essa pessoa que fica pulando de igreja em igreja, porque está devendo algum pecado. E quando é revelado na igreja, ele some. O profeta, o pastor revela, faz uma pregação como essa aqui, e ele está dentro dessa pregação aqui, ele some da igreja. E fica falando mal da igreja ainda. Meu irmão, aqui é sangue nos olhos. Aqui é pregação, é palavra, é marreta de Jeová. Aqui ninguém passa a mão na cabecinha, não, irmão. Aqui ninguém vai passar a mão na sua cabecinha porque você dá o dízimo maior aqui, ou dá oferta, ou é abraçado, é isso. Não, aqui ninguém abraça, não. Aqui é você vir ouvir a palavra e vir buscar Jesus e adorar Ele, glorificar o nome dEle. Que é palavra genuína. Nós aprendemos assim, nós vamos manter assim. Vocês são muito tradicional. Glória a Deus por isso. Quer dizer que só os tradicionais que falam a verdade, a palavra, só os tradicionais que mantêm a palavra genuína, os outros dão uma aliviada, prega aquilo que você quer ouvir. Não, aqui prega aquilo que é para corrigir, exortar, abençoar, transformar a sua vida, transformar a sua família, mudar o teu pensamento, para que você ande na presença de Deus, para que você anda com uma fé para fazer a obra e não uma fé morta. Aleluia. Porque é fácil chegar na frente da pessoa e falar que você é crente. É fácil você chegar e falar: eu sou crente, sou daquela igreja tal. Como muitos fizeram isso já, hein? Saindo aí fora pecando e falando que é dessa igreja. Aqui não, meu irmão. Aqui já tira do cargo, já pede para sair. Porque sabe por quê? Não quer ser trabalhado na correção, não quer se arrepender, quer continuar no pecado. Mas Deus não deixa, hein? Aí muitas pessoas que ouvem essa pregação falam: não, eu nunca vou naquela igreja, porque aquela igreja é muito tradicional. Né? Não, se você quiser se purificar, se você quiser ouvir a palavra verdadeira, que está em cima do altar, e está aí no teu colo, aí na cadeira, você acompanhando, é isso aí, irmão. Agora, se você estiver devendo, você não vai aparecer mais. E se você estivesse nesse vídeo aí, também você já injuriou e apagou o vídeo. E saiu fora, já desligou, saiu fora da live. Eu sempre prego isso. Eu sempre falo isso quando Jesus, aquela multidão seguindo ele, curiosos, querendo ver os milagres, querendo milagre para eles, só murmurando. Ele chega, um momento ele se injuria e fala assim: a partir de hoje vocês vão beber do meu sangue e comer da minha carne. Todo mundo falando, dura esse discurso, hein? Não ficou ninguém lá com ele. Aquela multidão de 3.000, 2.000 pessoas que seguia ele, sumiu todo mundo, só ficou os discípulos, só ficou os 12. E ele falou: vocês também não vão com ele, não? Pedro fala para ele: mas para onde que nós vamos, Senhor? Se o Senhor que está com a palavra da salvação. Ele falou: não fui eu que escolhi vocês? Deus quer te escolher. Jesus quer que você anda com Ele, quer que você anda na verdade, na presença de Deus, mas você não quer. Você quer andar
em cima do muro. É tipo aquela pregação coach, né? Não se preocupe, Jesus te ama, Jesus passa a mão na sua cabecinha, né? Jesus te perdoa. Não chores, quem te ama não dorme. Quem mentiu para você? Quem está te enganando? Quem está te dando esse abraço falso, interessado no teu dízimo, na tua oferta, nas coisas que você faz na igreja? Quem é que está te mentindo? Na sequência, no versículo 14, a fé sem obra é morta. Vamos ver que obra que você está fazendo e o que nós estamos fazendo também, né? Vamos ver. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Aleluia. Credes tu que Deus é um só? Faz bem. Até os demônios creem e tremem. Quere, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obra é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vê como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Até aqui, irmão, vamos meditar. Então ele já fala categoricamente: se você faz só obra, não adianta. Se você só tem fé, também não adianta. Então as duas vêm casar, porque Jesus, quando chegou à terra, ele sempre ensinava a fé, ensinava a palavra e fazia as obras. Qual que eram as obras de Jesus? Curar o paralítico, o cego, aleluia, ressuscitar o morto. Essa era a obra de Jesus. Saía para pregar de cidade em cidade. Essa era a obra de Jesus. E a fé era pregar o reino de Deus. E nós? O que nós estamos pregando? E o que nós estamos fazendo de obra? Aleluia. Então, para Abraão, que era criador de ovelhas, de boi, e andava como para tudo que era lugar, com suas tendas e com o seu povo, acampando nos lugares, a sua mulher não podia ter um filho. Então era estéril, mas eles queriam um filho. Abraão queria um filho. Todo homem quer um filho, o sucessor dele.
ou uma filha, tanto faz, todo homem quer. Todo casal que se casa, o fruto do casamento que o traz mais a união, o amor e a coisa linda de Deus, o presente de Deus para o casal é um fruto, um filho, uma filha. Esse fruto faz com que o casal se una mais, faz com que aquele presente de Deus faz com que se torne uma família. Aleluia. Então, Abraão estava naquela situação, mas Deus deu uma promessa para ele, que durou 25 anos, para que Sara pudesse ter esse filho Isaque. E Abraão, com 100 anos, pensa você, é muito tempo que Abraão passou peregrinando pela terra, ajuntando riquezas, é claro, seus animais davam crias, seus moços, seus funcionários, seus empregados ajudavam, e todos eram felizes. Mas só que Abraão tinha essa infelicidade, de uma certa forma, de não ter um filho, um herdeiro. Teve Agar, que era, eles tinham, as mulheres que eram casadas com esses homens, tinham suas moças que ajudavam, tipo a empregada que alguém tem em casa, essas coisas que nesse, e cuidava de tudo. Só que como Abraão queria ter um filho, Sara pegou a sua empregada e entregou para ele, para deitar com ele, para ter um filho. E tiveram esse filho, que foi Ismael. Quer dizer, um filho do pecado, um filho de um, vamos falar, do adultério. Mas sem noção e sem pensar nisso, e pensando na felicidade do homem, e não na lei de Deus, fizeram isso. E em seguida, até antes disso, nesses 25 anos que estava esperando a promessa, aconteceu de Isaque nascer. Isaque nascendo, aleluia, já não interessava mais Ismael, porque começou a ter um confronto entre Sara e a sua moça. E Abraão foi obrigado a expulsar a moça e Ismael, que hoje é lá dos árabes, é o povo árabe, da Arábia. E ficando, como você conhece a história, ali Abraão, Isaque e Sara, felizes e contentes e maravilhados. Só que Deus sempre vai dar uma correção. Deus sempre vai colocar você numa correção daquele pecado que você cometeu, para que você não se esqueça que Deus não esqueceu o que você fez. Foi como Davi, e assim como todos os outros, e como você também no dia de hoje. Você pode acreditar, se você pecou, algum momento Deus vai fazer algo para você não esquecer. E chegou o momento de Abraão, que amou tanto Isaque, que ele estava esquecendo já de Deus. Ele era assim com Deus, como Deus era com Moisés, amigo. Mas ele já estava esquecendo e adorando ao filho Isaque. Imagina, 100 anos de idade, sabendo que tem um sucessor ali, que está ali o quê? Com 14, 12, 13 anos, sei lá, e ele ensinando tudo, e o filho aceitando, e ia ficar com tudo aquilo que era de Abraão, que Abraão era riquíssimo. Mas só que o momento que veio a correção,
Deus fala com Abraão: Abraão, leva teu filho para o Monte Sinai e sacrifica-o para mim. Faz o holocausto para mim, teu filho. Imagina o pai ter que sacrificar o seu próprio filho para Deus. Como Abraão tinha uma fé inabalável, como Abraão, para ele, mais importante era Deus, ele o fez, mas não falou nada para Sara, porque se fala para a mãe, ela não ia deixar. Ia dar uma encrenca danada, era capaz de matar Abraão para ficar com Isaac. Toda mãe é assim. Aleluia. Por mais idade que você tem, você pode ter 100 anos ou 50 anos, sua mãe vai tratar você sempre com aquele bebezinho que nasceu junto dela. Aleluia. Mãe é mãe, meu filho, não vai esquecer nunca. E aí Abraão vai escondido e fala, leva seus moços, leva a lenha, leva o cutelo e vai subir o monte. E nem falou nada para Isaac. Quando está subindo o monte, aleluia, ele chega no pé do monte e fala olha a fé de Abraão, fala para os seus moços: fica aqui que nós vamos adorar e vamos voltar. Nós. E Abraão sobe. O filho pergunta: pai, tem a lenha, tem o cutelo, mas cadê o sacrifício? Abraão fica em silêncio. E aí o menino entendeu. Mas o menino, abençoado por Deus, entendeu e foi. Obediência. Isso se chama obediência. E chegando lá, deitando a lenha no altar e deitando Isaac, quando levanta o cutelo para imolar o menino, Deus fala: Abraão, Abraão, deixa que ele viva. E mais em frente, nos arbustos, no mato ali, aparece um carneiro, o qual ele oferece a Deus. Ele desce com Isaac. Então, por isso que a fé sem obra é morta. Aleluia. Por mais que você creia, chega no momento que você pode amolecer, e você não deve fazer isso, porque diz aqui: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sempre que você crê em Deus, você vai ser justificado, para ser justo. Foi chamado amigo de Deus, Abraão. Versículo 24: verificais que uma pessoa é justificada por obra e não por fé somente. Você está me entendendo? Você é justificado por obra e não por fé somente. E também por fé seja justificado se tiver obra. Então não adianta só ir na igreja, você tem que ajudar a igreja, você tem que participar da obra da igreja, você tem que fazer. Se não tem obra na igreja, você levanta uma obra. Você tem que fazer alguma coisa. Aleluia. Então, irmão, você tem que se mover. É fé, é fé. Tem igreja? Tem. Está indo na igreja? Está. Não é sair falando pelos contos e fazendo panelinha, não. Chega diretamente no cabeça, no pastor. Pastor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos juntar roupa para mandar para a África, para mandar para os países que estão precisando. Teve terremoto agora lá na Indonésia, enchente, que abrangeu tudo.
Paquistão, pegou todo mundo ali, está todo mundo precisando, perdeu casa, perdeu roupa, perdeu tudo, está precisando para mandar para lá. Está indo um grupo aí da igreja Aliança Cristã aqui do Japão, está indo um grupo levando roupa, porque para vocês terem uma ideia, isso é obra, é fé e obra, porque eles mandavam um caixa lá, voltou porque era muito caro para retirar lá, então eles vão pessoalmente, para um grupo levar roupas dentro de malas, para entregar para eles que estão necessitados. Um grupo de jovens, olha que coisa linda. Eles vão pagar passagens para ir até lá, que fica bem mais barato, e vão levar bolsas, sacolões de roupa. Olha que coisa maravilhosa. Olha que obra. Isso é fé e obra. E você deve fazer o mesmo. Agora, não é só você falar da ideia e não praticar. Você tem que falar da ideia e começar. Chegar na igreja, quem é que pode, pastor, dá oportunidade para me falar aqui, dá o microfone, por favor. Gente, nós vamos fazer isso. Tal lugar está precisando de roupa, traz roupa que você tem lá, para nós mandar para lá. E você já começa a fazer. É isso que é obra. Não é só você também falar e não pôr a mão na massa. Você tem que falar e pôr a mão na massa. Carregar pelo menos levar lá para a igreja. Como nós temos recebido muito aqui, nós temos aqui 14, 15 caixas de roupa para mandar, para enviar. Ofereceu para esse grupo aí. Como já tem muitas pessoas que estão enviando, eles falaram qualquer coisa, avisa a gente que vai pegar com a gente também. Você está me entendendo? Então, meu irmão, é obra e fé. Foi o que aconteceu com Abraão. Foi chamado amigo de Deus. Versículo 25. De igual modo não foi também justificada por obra a meretriz Raabe. Por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Vou ler de novo. Versículo 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Ela fez uma obra, mas ela era meretriz. Aleluia. Não foi também. Ela foi justificada. Protegeram ela. Versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Aleluia. Deu para você entender? Deu para você captar o que significa? Esse último versículo 26 aqui é muito poderoso. É muito poderoso, irmão. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Então, fé e obra. Fé e obra. Vamos trabalhar nisso. Vamos mover as igrejas. Move a sua igreja. Você que tem desejo, tem vontade de fazer obra, move a sua igreja. Move as igrejas. Faz o que você puder. Às vezes você está dentro da igreja e você sente o desejo, a vontade de fazer a obra, de fazer missão, de estar ajudando os necessitados. Às vezes você não foi chamado para fazer evangelismo. Você foi chamado para entregar uma roupa, entregar um alimento, uma cesta básica. Você foi chamado para entregar panfleto. Não sei se você está me entendendo. Você não foi chamado para que você possa evangelizar, falar da palavra de Deus. E muitas vezes o pastor está chamando você para fazer isso, mas você está fazendo, mas você não está conseguindo fazer de coração.
Então você tem que chegar para o seu pastor e se explicar: pastor, eu não estou me dando bem, não estou conseguindo fazer esse evangelismo, eu não estou conseguindo. Então o pastor tem que ter discernimento e falar: irmão, você não está, então qual que é o seu desejo, qual é a sua vontade? Ah, pastor, eu gosto de levar uma cesta básica, eu gosto de entregar roupa, eu gosto de fazer isso, entregar panfleto. Ah, então vamos mudar, filho. Você está entendendo? Porque aí fica bom, fé e obra. Tem que ter o discernimento. Agora tem aqueles que vão por ir, né? Aqueles que vão por ir e vai no embalo e está tudo certo, e às vezes até atrapalha no meio do caminho. Então a necessidade nossa e a necessidade sua é fé e obra. Fé sem obra é morta, e obra sem fé é morta também. Aleluia. Eu quero que você abra essa palavra agora, já em Jeremias 17:10. Vamos ver o que Jeremias tem para nós lá. Vamos ver o que Jeremias tem para nós lá. Vamos ver o que Jeremias tem para nós lá. Jeremias 17, começa Jeremias, já começa assim: o pecado engana e destrói. Aleluia. O pecado engana e destrói. Até agora nós estamos falando a respeito da obra. Sem fé é morta, e fé sem obra é morta, e as obras de Deus. 17:10 diz assim, ó: eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Aleluia. Jeremias, lá no Antigo Testamento, profeta Jeremias, escolhido para levar a palavra de Deus, para profetizar. Então Deus esquadrinha o nosso coração. Está batendo com o nosso tema, as obras para Deus. Ele esquadrinha o nosso coração. Aleluia. E provo os pensamentos. Ele esquadrinha o teu coração, prepara o teu coração. Olha, Abraão, entrega teu filho e holocausto para mim. Abraão simplesmente o fez, obedeceu. Então Deus esquadrinha o teu coração para que você faça a obra dele. Preste bastante atenção nesse versículo, que esse versículo dá uma pregação. Ele esquadrinha o teu coração e, olha, e eu provo os pensamentos. Não é que você vai ser escolhido para fazer a obra, para pregar a palavra, para fazer evangelismo, para abraçar o teu irmão, para não ter acepção de pessoa. Não. Primeiro ele esquadrinha o teu coração, quer dizer, ele te escolhe. Ele te pega pelo cacho dos cabelos e traz para o átrio, e coloca uma brasa de fogo na tua boca. Eita Deus poderoso!
Quando ele esquadrinha o coração, o Espírito Santo já está dentro. O que precisava estar dentro já está dentro. E quando ele esquadrinha o coração, ele prepara o coração. Ele prepara. Isso aí, irmão, é de uma hora para outra que você sente o fogo, como eu estou sentindo aqui. Minha carne está até tremendo. Você sente o toque, a presença, porque ele esquadrinha o coração. E quando ele esquadrinha o coração, ele começa a provar o seu pensamento. Quando ele esquadrinha o seu coração, sabe por que ele prova o seu pensamento? Para ver se você vai fazer ou não. Para ver se você está dando na prioridade o que é coisa de Deus, ou então você está te desviando. Agora eu não posso porque eu vou fazer tal coisa, depois eu vejo isso. Não, não faça isso. Amar a Deus sobre todas as coisas, as outras coisas Ele vai te acrescentar. Então faça primeiro o que Deus está fazendo, porque se Ele esquadrinhou teu coração, eita Deus poderoso, se Ele esquadrinhou teu coração, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa Ele quer com você, como Ele fez com Abraão. Se Ele esquadrinhou teu coração, Ele vai agora provar o seu pensamento. Sabe por quê? Porque nós temos livre-arbítrio para fazer ou não fazer, ou então para deixar para depois. Se você deixar para depois, você perdeu a bênção. Se você esquadrinhou o coração, percebeu e sentiu, então você vai fazer, porque o seu pensamento já está voltado àquilo que foi esquadrinhado no teu coração, quer dizer, foi tocado, foi escolhido, separado para fazer isso. Eita Deus poderoso! E tem muito pastor que não entende isso, e quando o irmão vem falar, ele fala assim: irmão, já tem fulano de tal na tua frente que está fazendo, já temos aqui já o pessoal que fazer tal, não sei o quê, eu vou te arrumar uma outra coisa para fazer. Não! Deus já esquadrinhou o coração daquele, Ele quer aquele. Aí vai provar o pensamento teu, que você recebeu, e do pastor que vai dar a direção. E aí, irmão? Você que anda fazendo aí o pessoal do teu jeito, da tua maneira, trabalhar na tua igreja da tua maneira, do teu jeito, sendo que Deus está esquadrinhando o coração daquele que está sendo escolhido, aquele lá do fundo, que ninguém dá valor, que ninguém olha para ele. Ele vem, senta lá no fundo, do fundo mesmo ele sai e vai embora. É aquele que Deus quer. E você não quer aqueles que estão aqui na frente, aqueles que dão um dízimo, oferta maior, aqueles que são as pessoas, e aquele lá está no coração esquadrinhado, pronto, para fazer a obra de Deus, cheio de barraco, climanado, roimanai. Abre teu coração, pastor. Vai buscar mais de Deus. Tem gente na tua igreja que está pronto, com o coração esquadrinhado por Deus, aleluia, e está provando o pensamento, já provou o pensamento dele, a vontade dele é fazer essa, mas não estão dando oportunidade para ele. Uma igreja só vai crescer quando nós abrimos em cima do altar o comandante de tudo, que vai transmitir para a igreja o Espírito Santo. E quando você não deixar ele agir e querer agir pela sua própria vontade, nada vai acontecer. Pode estar a igreja lotada, pode estar a igreja lotada, você está achando que está lotada, está tudo certo. Não, mas tem os corações esquadrinhados por Deus, que Deus quer fazer, aleluia, está provando. Olha, quer que eu te fale um negócio, meu querido e meu amado? Deus está provando o teu pensamento, pastor, e você não está conseguindo. Você já recebeu a mensagem, com certeza, mas você não quer pôr aquela pessoa.
Você não quer pôr aquele irmão. Você põe o outro que veio bonitinho, engraçadinho e tal, com terninho bonito e tal, não sei o que, e que dá o dízimo, que começou agora, você põe em cima do altar. Agora aquele que está sentado há 10 anos naquela cadeira lá no fundo, você não dá oportunidade, porque você tem uma rincha. Isso vai ser cobrado de você. Ele está até pensando em sair da igreja, porque você não deu oportunidade. O coração dele está esquadreado por Deus, esperando a oportunidade, e você escolhe só aqueles que os que te abraçam, os que te honram, os que te mostram que está com você, que te abraça, que deixa. A família toda concorda com as suas pregações, concorda com tudo que você está fazendo, e aquele que está sendo esquadreado, aquele que Deus está preparando, porque Deus faz isso, e você ainda não colocou esse, está tendo pensamento, mas não quer colocar em prática, vai ser cobrado, irmão, vai ser cobrado. Por quê? Isto é para dar a cada um segundo o seu proceder e segundo o fruto das suas ações. Aleluia. Guarda isso no coração e vamos fazer aquilo que realmente Deus quer que faça, não aquilo que nós achamos que nós devemos fazer. Numa direção de Deus, as coisas mudam. Não é igreja lotada, ou igreja que tem gente, ou selfie, ou redes sociais, não. É aquilo que Deus fala para fazer, como falou para Abraão. É aquilo que Deus quer fazer. Agora, se Deus te colocou no animomato, se Deus te colocou para esperar, você espera, que é no tempo dele. Você aguarda, porque quando vier você vai estar preparado espiritualmente, forte, pronto para receber todos os ataques, para receber tudo aquilo que não é de Deus. Você vai estar prontinho com a armadura, com a capacete de salvação, e tudo que vier você tira de letra, porque Deus está com você, por causa da tua obediência. Foi assim com todos os profetas, foi assim com todos os apóstolos. Jesus mostrou isso, Jesus deu essa direção para que nós pudéssemos estar junto com Ele. Hebreus 10, 3 a 7. Abre lá em Hebreus 10, de 3 a 7, irmãos. Hebreus 10, de 3 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 10. Perdão, Hebreus 10, 37. Hebreus 10, versículo 37. Hebreus 10, versículo 37, para fechar o culto de hoje, para você guardar no teu coração. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Versículo 38, todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Aleluia. Glória a Deus. 37, 38, irmão. Vou ler de novo. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Diga glória a Deus.
Diga graças a Deus. Para fechar o culto, ele virá e não tardará. Aleluia. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a sua família, que você possa guardar essa palavra no teu coração, andar na presença de Deus, fazendo a obra na fé e fazendo a obra do Senhor. Não perca tempo, irmão. Vamos todos juntos fazer a obra. Você é nosso convidado, você que queira, você que está conosco. Nós temos muita coisa para fazer pela frente. Aleluia. Os programas, os projetos, estamos nas mãos de Deus, mas Deus está nos comunicando e nos ensinando, nos mostrando que precisamos fazer não só a fé, não só ter a fé, mas fazer a obra também em nome de Jesus. Amém? Vamos orar a Deus e agradecer por esse culto, pela revelação do Espírito Santo sobre nossas vidas, e você seja abençoado, você e sua família, com essa palavra e com esse culto, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome. O Senhor realmente é nosso Pai Criador, Deus Todo-Poderoso. Não temos dúvida, Senhor, carregamos essa fé, carregamos, meu Pai, essa obra, e cremos, meu Pai, que esse ensinamento, que essa palavra tocou no coração de todos nós, daqueles que estão nos assistindo, daquele que vai nos assistir, que venha fazer, não só ficar na fé, mas fazer a obra do Senhor, Pai. Não só ficar sentado nas cadeiras, recebendo só a palavra, mas sim que possa levantar e ter atitude para fazer a obra, para pregar o Evangelho, fazer evangelismo, para levar, meu Deus, uma cesta básica, para levar uma roupa, para ver a necessidade de cada um, levar uma palavra, Senhor, abraçar os irmãos, não fazer acepções de pessoas e fazer a obra do Senhor. Muitos agora nesses tempos, Senhor, meu Deus, depois dessas redes sociais, desses aparelhinhos que nós vemos no mundo inteiro, se esqueceram, Senhor, da humildade, se esqueceram da palavra do Senhor, da igreja, se esqueceram, meu Pai, de fazer a vontade do nosso Deus, ajudar aqueles que precisam, ajudar o próximo. Meu Deus, que em nome de Jesus Cristo, esse amor volta ao coração dos teus filhos, eles possam ter, meu Deus, esse prazer, essa vontade, essa fé e essa obra, para que possa atender todas as vidas que estão necessitadas e precisando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos possam abraçar esse povo, e nós já agradecemos ao Espírito Santo pela revelação da palavra, pelo ensino, agradecendo por essa palavra poderosa que tocou em nossos corações, agradecendo porque nós estamos na presença de Deus e que nós possamos adorá-lo, a glorificá-lo, a exaltá-lo aqui na casa de oração, aqui na casa dele. Meu Deus, é um privilégio nós estarmos aqui no Japão pregando a tua palavra, fazendo a tua obra, fazendo a tua vontade e o teu querer. Continue conosco, continue com teus filhos que estão nos assistindo e aqueles que vão nos assistir, abençoando suas vidas, suas famílias, derramando as bênçãos sem medida, protegendo a cada um deles, protegendo a cada um das setas malignas, protegendo da perseguição, protegendo do mal, da maldição, Senhor. Meu Deus, derramando as bênçãos sem medida sobre a vida deles, de prosperidade, bênçãos, meu Pai, de saúde, Senhor. Meu Deus, que eles possam receber em suas casas, em suas famílias, em nome de Jesus Cristo, porque nós já repreendemos o mal, a maldição, repreendendo tudo aquilo que não é do Senhor, Pai, e que eles possam estar sendo abençoados com essa palavra, sendo abençoados, meu Deus, com essa live, e que venha alcançar a todas as nações, tocando com o poder do Senhor sobre essas vidas. Nós te agradecemos por aqueles países que têm entrado na live, que têm ouvido a live, que têm, meu Deus, buscado, Senhor, meu Deus, a tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, que eles possam ter, Senhor, uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana onde eles estiverem, em qualquer país que eles estiverem, que seja abençoado e protegido pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, meu Deus, nessa manhã, e já te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Levanta as tuas mãos, fique de pé, curva a sua cabeça, vou ministrar a bênção apostólica e vamos encerrar esse culto maravilhoso, tremendo, palavra poderosa que nós recebemos do nosso Deus, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, a majestade, a grandeza, o poder, meu Deus, o Criador, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, aleluia, aquele que faz morada com todos nós, aleluia, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família,
uma semana de vitória para todos vocês, debaixo da proteção do nosso Deus, aleluia, até quinta-feira, às 8 horas da noite, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Eu quero enviar aqui uma bênção para o Brasil, 7 de setembro, que todos vocês, meus irmãos, possam sair às ruas aí do Brasil, todos os brasileiros, que possam ali fazer justiça para esse país, que é um país de Jesus, um país de Deus, um país aonde que nós temos aí 70% até 80%, que nós sejamos 100% de Jesus aí nessa nação, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês, um beijo no coração, tchau!